Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Como vocês já puderam perceber, eu me encontro aqui na cidade velha, cheguei muito cedo para poder fazer minhas orações matinais naquele outro trecho do Cótel mais conhecido, no qual o povo judeu ao longo de milhares de anos vem realizando diariamente suas tefilot. E uma vez que as concluir, me dirigi aqui esse outro trecho do Cótel, sobretudo em busca de uma sombra amiga, uma vez que nós estamos atravessando o período mais abrasivo do verão israelense, e esse lugar não só me oferece essa sombra, mas também a paz necessária para poder compartilhar com vocês aquilo que mais me alegra fazer, um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. E o povo judeu, no mundo todo, vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Pinhas. A Parashá Pinhas, como todas as outras, nos oferece grande sabedoria para as nossas vidas. E é isso que eu quero, depois de arrumar aqui o tripé da câmera, e é isso que eu quero ter oportunidade de compartilhar com vocês. E quero começar a fazer essa reflexão dirigindo diretamente uma pergunta. O que nós podemos aprender de mais valioso com esse personagem tão significativo da Torá que é Pinhas? E eu afirmo a vocês que a principal lição contida aqui nessa paraxá é que a espada é mais poderosa do que a caneta. Normalmente no Brasil se costuma dizer que a caneta é mais leve do que a enxada. Isso pode até ser verdade. Mas nessa manhã eu afirmo a vocês que a espada é mais poderosa do que a caneta. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, exatamente o que isso significa? Significa dizer que ser judeu é uma questão de comprometimento. Ou seja, tudo se resume à ação. Judaísmo é uma fé em ação. Não basta o pensamento. Embora a reflexão seja uma condição sine qua non para a ação, o pensamento desprovido de propósito, o pensamento que não resulta na ação, é algo que definitivamente não é um traço marcante da identidade do povo judeu. Imaginemos, hipoteticamente, um cavalheiro em um jantar de arrecadação de fundos para uma instituição de caridade que auxilia órfãos. E num determinado momento, durante esse jantar, esse homem levanta, e diante da multidão anuncia em tom solene, em voz alta, que pretende fazer a doação de nada menos do que $1 milhão para os fundos dessa causa. Vocês podem imaginar a comoção que toma lugar daquele recinto, e todos os convidados já podem imaginar os rostos daquelas crianças, órfãos, recebendo finalmente a assistência devida. Mas as luzes se apagam, a multidão retorna à sua casa e aquele homem nada faz, nem um único centavo para auxiliar os órfãos. Na Parashá Pinhas, nós aprendemos sobre a ação rápida de Pinhas ben Elazar. E permitam, antes de mais nada, explicar um pouco melhor quem é Pinhas. Pinhas é neto de Arão, irmão de Moshe. Portanto, Moshe é tio-avô de Pinhas, mas ele não era um Cohen. Você vai perguntar, mas como isso é possível? Kadosh Baruch Hu não transferiu o sacerdócio do povo judeu, dos primogênitos de Israel para a tribo de Levi, especificamente para Arão e seus descendentes, para Arão e seus filhos. Ocorre que quando essa decisão foi tomada, Pinhas já havia nascido, ele já era neto de Arão e não filho, portanto ele não recebeu a queoná da santidade. Os filhos, os 4 filhos, depois 2 vieram a falecer, antes da inauguração do Mishkan, mas os 2 filhos remanescentes de Arão vão estabelecer a linhagem dos Coanim, mas Pinhas já havia nascido, portanto ele não era um Cohen. Mas apesar disso, diante da degradação da nossa nação perpetrada pelos povos midianitas, só havia uma resposta: o assassinato de Zimri Cosbi.
Quem era Zimri? Quem era Cosbi? Zimri era o Nassi, era o príncipe da tribo de Shimon. E Cosbi era uma princesa midianita, filha de Tsur, um dos reis de Midian, que envia para o acampamento de Israel para se prostituir, para fazer com que o povo judeu peque. Por quê? Porque os reis midianitas observaram o conselho de Bilã. Quando Bilã não conseguiu amaldiçoar o povo judeu, o que ele disse a Balaque e aos reis midianitas? A única forma de derrotar o povo judeu é fazer com que eles pequem, destruir a sua santidade. E o que pode haver, né, de recurso melhor para isso do que enviar mulheres lindas, né, para o meio das 12 tribos de Israel? E foi exatamente o que os midianitas fizeram. E, obviamente, muitos judeus não conseguiram vencer esse teste tremendo, né, que foi, né, lançado por Akadosh Baruch Hu sobre o povo judeu. Mas Pinhas, com esse ato, né, ou seja, tirando a vida do príncipe da tribo de Shimon, que pecava, né, reveladamente no interior, né, das tribos de Israel, ele, como nos relata a Torá, desviou a ira de Hashem. Por que, Átila? Porque ele zelou pelo nome de Deus. Mas você talvez ainda não compreenda exatamente a extensão e o significado dessa ideia, porque não se trata apenas de promiscuidade, fruto da prostituição, mas também idolatria. E o assassinato de Zimri funcionou como uma verdadeira expiação pelos pecados cometidos pelos filhos de Israel. O acampamento de Israel já sofria com uma imensa magefá, uma praga, que já havia tirado a vida de 24 mil judeus. Nosso povo, como nos ensinam os nossos sábios, ia ser completamente consumido por aquela praga. E Pinhas não se calou. Pinhas não apenas refletiu sobre o significado daquelas transgressões, ele conduziu a vingança de Hashem e recebeu em troca, por isso, a aliança de Akadosh Baruch Hu, a aliança da paz, o sacerdócio eterno. Ele foi o único Bnei Israel que se tornou um sacerdote do povo judeu. Ele conquistou por direito a condição de Cohen. E depois, quando seu pai Elazar, filho de Aron, falece, ele assume a posição de sumo sacerdócio do povo judeu. Ele se torna o Cohen Gadol. Esse homem, neto de Aron, Eliyahu Hanavi, profeta que anda entre nós até os dias de hoje e que recebeu de Hashem a imortalidade, porque quando eu me refiro ao sacerdócio, eu não, a Torá, quando a Torá se refere ao sacerdócio eterno, a gente está falando de imortalidade. Mas é preciso entender a extensão dos atos de Pinhas. Nosso povo estava prestes a entrar na Terra Santa e conquistá-la, mas também estava prestes, aquela geração estava prestes a perdê-la. Por quê? Porque não soube, né, lidar diante de um teste como esse. A virtude das princesas midianitas. Portanto, a honra de Hashem estava em jogo. Mas, Átila, em que medida esses atos se caracterizam também por idolatria? Porque, embora a Torá escrita não esclareça, a Torá oral nos oferece uma descrição detalhada desses fatos. Essas mulheres, no calor, né, dos acontecimentos, por assim dizer, no interior das tendas de Israel, elas só se entregavam se aquele judeu, né, cometesse um ato de idolatria. Que ato de idolatria era esse? Cada uma delas carregava consigo uma estátua de pedra de Baal Peor. E saibam que a forma de adorar esse deus midianita era defecando sobre a cabeça do Deus, dessa divindade idólatra. E vocês podem imaginar quantos judeus, né, desejosos de ter intercurso carnal com essas mulheres que foram enviadas pelos reis midianitas, de fato, né, cederam à tentação e praticaram esse ato de idolatria. Mas, meus amigos, nós, o povo judeu, éramos os embaixadores mundiais
do monoteísmo naquele momento. E nós estávamos prestes a entrar na terra de Canaã. A inação, naquele momento, significava diluir, significava confundir a mensagem do Criador no mundo. E Pinhas entendeu isso com uma lucidez que eu diria até maior mesmo do que propriamente Moshe Rabbeinu. Pinhas, ao contrário de muitos líderes, não ficou diante do povo, pontificando o que deveria ser feito, denunciando essas transgressões. Não, ele não fez nada disso. Ele não subiu no palanque, ele agiu. Porque, afinal de contas, quando uma casa está pegando fogo, você não pode ficar parado. Você tem que correr com um balde d'água para apagar o incêndio. E foi justamente o que Pinhas fez. Ele salvou, né, os Bnei Israel. Ele foi o responsável, né, por mitigar a ira, desviando a ira de Hashem sobre o nosso povo. A conclusão evidente desse episódio da Torá, que eu procurei resumir numa síntese, é que as palavras, meus amigos, como nós bem sabemos no Brasil, elas tendem a ser baratas, mas as ações não. As ações falam verdadeiramente por cada um de nós. E nós, o povo judeu, éramos livres naquele momento, se quiséssemos, para desaparecer, vitimado pela Magefá, pela praga lançada por Hashem no nosso acampamento. Mas nós também éramos livres para colocar em prática tudo aquilo que nós havíamos aprendido desde a entrega da Torá no Monte Sinai e ao longo dos 40 anos em que estudamos a Torá no deserto. Quando, e esse é o ponto principal aqui da lição que Pinhas nos oferece, quando a casa espiritual de Yaakov Avinu, ou seja, a estrutura fundamental, a coluna vertebral da nossa nação, se encontra em risco, nós não podemos fazer apenas barulho, porque se nós fizermos apenas barulho, nós perdemos, nós já havíamos desaparecido da história humana. Nós precisamos fazer muito mais do que barulho, nós precisamos agir, como temos agora agido nesse momento. O momento é de reforçarmos. Agora, eu me refiro naturalmente a esse momento em que enfrentamos uma guerra em 7 frentes, que temos que lutar contra o Irã, temos que lutar contra os nossos inimigos na Síria, temos que lutar contra os nossos inimigos no Iraque, no Iêmen, no Líbano, em Gaza, a frente interna, o terrorismo dos árabes, que tem cidadania israelense. Esse momento em que as ameaças contra o nosso povo, né, crescem como uma onda gigantesca sobre nós, não é a hora de apenas fazer barulho, mas de lembrar a lição de Pinhas, que a espada é mais poderosa do que a caneta. Lembre-se sempre disso nas vidas de vocês, judeus e não judeus, cada um de nós. Que grande lição Pinhas oferece ao nosso povo. E Eliyahu Hanavi continuou por aí, caminhando entre nós, ensinando os nossos sábios, sobretudo os tzadikim ocultos do povo judeu, esperando o momento da revelação do Mashiach. Eu quero terminar esse meu breve shiur de Torá para vocês. Permitam, lendo, né, já que nós estamos aqui nesse lugar tão santificado, e permitam ler para vocês brevemente o Salmo 94. Ó Deus da vingança, Senhor, ó Deus da vingança, apareça, erga-se ao juiz da terra, dê a devida paga aos soberbos. Até quando os perversos exultarão? Todos os que praticam iniquidade se expressarão, falarão arrogantemente e se vangloriarão? O seu povo, ó Senhor, eles oprimem sua herança, eles afligem, matam a viúva, o estrangeiro e assassinam o órfão, e dizem, Deus não verá, nem o Deus de Jacó entenderá. Compreendam a ignorantes entre o povo, tolos. Quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá?
Aquele que formou o olho não verá, aquele que castiga os povos não admoestará. Portanto, Hashem está com o nosso povo. Cada um de vocês que me ouvem, o mundo todo, também devem agir, né? E é essa convocação que eu faço mais uma vez a cada um de vocês. Vamos agir, vamos transformar a nossa indignação, né, diante de tudo que estamos assistindo, vamos transformar a solidariedade ao povo judeu em algo real, em algo significativo, através da oração, através do apoio às famílias, né, dos soldados que perdemos, através do apoio às famílias deslocadas no norte e no sul de Israel, do apoio às famílias dos 120 israelenses que ainda se encontram reféns nas mãos do Hamas em Gaza. É preciso que cada um de nós assuma como Pinhas a decisão corajosa de agir. Shabbat Shalom.